E hoje a nossa conversa vai ser sobre os arquétipos. Isso é muito interessante, até porque eu tenho alguns materiais lá na rede vizinha que eles trabalham esses temas de uma forma muito isolada, mas eu nunca parei para falar sobre eles. E eu quero fazer isso hoje. Quero fazer isso aqui com você. Até porque tem um fato que me deixou muito preocupada há um tempo, foi quando as pessoas começaram a usar planos de fundo de celular da Marilyn Monroe, Cleópatra, Sereia, de Lobo, na tentativa de pegar esses arquétipos e extrair as características dele para uso pessoal. Gente, isso é loucura, loucura. Isso é um ato místico, né? Muito mais místico. E ele é místico por uma razão, porque dentro da construção do arquétipo, dentro da onde veio esse estudo, ele dizia muito sobre ancestralidade. Ancestralidade no sentido de que o comportamento humano se repete há gerações, há milênios. Então, existe essa questão muito envolta no passado, muito envolta nas raízes da alma humana. Então, isso, de uma forma ou de outra, ela acabou puxando de uma maneira contemporânea, quando tratado de uma forma muito sem zelo ou com o intuito de fornecer alguma coisa mais espiritual, as pessoas fizeram umas coisas aí. Mas, em suma, para a gente entender de onde veio os arquétipos, a gente precisa entender que foi lá na Suíça, com Carl Gustav Jung, em 1900 e bolinha. Ele nasceu acho que em 1870, vou colocar aqui as informações sobre ele. Psiquiatra, psicoterapeuta, lendo sobre os mitos, sobre as histórias, observando as narrativas das pessoas, ele percebeu que existia uma arquitetura de alma que se repete. As pessoas se repetem, algumas atitudes elas são tão enraizadas no comportamento humano que elas vão passando de geração para geração e é possível que você as perceba. E isso é um assunto extremamente complexo. E essa complexidade não é exatamente o que a gente trata, porque quando nós falamos em posicionamento de marca, a gente vem com duas queridas, Margaret Mark e Carol Pearson, que trouxe apenas 12 que vão compor. Mas antes, eu quero falar para vocês sobre a questão de tornar esse assunto místico quão perigoso é. O uso inadequado de um arquétipo, ele pode ocasionar uma ruptura na tua própria história. E eu gosto muito de trazer a personagem da Marilyn Monroe. Peraí que eu vou pegar um livro dela para a gente conversar. Eu tenho esse livro dela, chamado Fragmentos, onde existem alguns registros aqui que mostram que a Marilyn Monroe era realmente uma personagem. O nome dela, de verdade, é Norma Jean. Deixa eu ver se eu tenho uma foto dela aqui. Ela tinha cabelo castanho antes de ser loira. E a Marilyn Monroe, ela foi uma personagem que a Norma Jean fez. E a partir dessa personagem, as pessoas queriam, porque queriam ela. Queriam, não a Norma, queriam a Marilyn Monroe. Tem uma foto dela aqui bem novinha, casando. Depois eu vejo se eu... Nossa, gente. Filtro. Bem, fato é que a Norma Jean não era Marilyn Monroe. E tem uma frase dela que me impactou bastante, que ela fala que ela ficava de modo muito estranho, triste, estranhamente triste quando alguém elogiava. Porque quando alguém fazia uma referência à sedução, ao poder, ao jeito da Marilyn Monroe, não era sobre a Norma Jean que estavam falando. Essa personagem da Norma, Marilyn Monroe, trouxe uma ruptura muito grande porque ela era amada pela personagem dela. E esse é um risco muito grande quando a gente sai fora, a gente se desconecta da nossa identidade para ter uma vida performática. E é por isso que eu tenho um método de utilizar, principalmente para a marca pessoal, quando é para empreendedores, um jeito que a pessoa seja ela mesma. E a gente vai conversar isso durante a semana. Então você tem essa conexão entre realidade e uma performance. Então essa identidade, essa autenticidade, ela precisa acontecer. Por isso que não é de qualquer jeito que se monta um arquétipo de marca, principalmente quando é uma marca pessoal, quando é um empreendedor, alguém que carrega de si para o mundo.
né? Por exemplo, fornecedores de serviços, alguém que é a carinha da própria empresa, né? Que está ali sempre apresentando o produto e se apresentando ao mesmo tempo. Então, como isso foi muito complexo, essa questão de arquétipos, nós tivemos esses 12 arquétipos aqui que foram para marcas. Então, isso aqui é um marketing utilizou de toda essa nuance de arquétipos. Ele trouxe 12 que servem para a gente manter uma identidade coerente e que principalmente oferte para o cliente aquilo que nós podemos suprir na vida dele. E a gente vai conversar. E se vocês curtirem isso daqui, essa publicação, a gente vai conversar durante a semana sobre cada um deles e o que eles respondem, tá? E somado a isso, dentro da estrutura do meu trabalho, eu também apresento, porque eu trabalho na área da escrita, a jornada do herói. Então aqui também tem um modelo de ver toda a narrativa dos personagens e que também é bastante utilizado, em especial para a gente entender aonde está nosso cliente, aonde nós estamos e em quais dos processos quem que é o herói e quem que é a pessoa para ser auxiliador. Então, esses daqui são as bases, os fundamentos que eu ajudo e eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Vou compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre tudo isso e eu espero que vocês gostem.